Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra A Nova China, de Keiyu Jin, para além do socialismo e do capitalismo. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. É a primeira vez na minha vida que eu li um livro, vamos dizer assim, não somente dessa autora, né, da Keiyu Jin, mas também de um chinês falando sobre a China, tentando traduzir o que é este mundo chamado China para o Ocidente, de forma que essa experiência foi bem interessante, né? Bem, essa autora, a Keiyu Jin, é uma economista que, apesar de ter nascido na China, ela fez carreira no Ocidente, né? Se formou em Harvard, leciona na London School of Economics, que é talvez uma das mais prestigiadas instituições europeias, né, de ensino superior, e ela atuou no Banco Mundial, né, como profissional e tem uma longa carreira aí como economista, né. Então, isso é muito interessante porque mostra que ela não é só uma chinesa que entende sobre a China, mas ela tem um trânsito, uma carreira que também abarca o Ocidente, né, de forma que ela entende muito bem o que é a China, o que é o Ocidente, e produziu esse livro na tentativa de, vamos fazer assim, traduzir este mundo, este universo que é a China para o Ocidente, né? E é isso que torna esse livro interessante, porque é uma tentativa de uma chinesa explicar para o Ocidente e para o resto do mundo o que de fato é a China, né? Bem, e isso é muito complicado, porque se a gente de verdade quisesse entender o que é a China, a gente teria que estudar aí pelo menos 5.000 anos de civilização. A China é uma civilização muito peculiar, de forma que você tem que mergulhar nesse universo que é a China para entender o que de fato, verdadeiramente, para além de ideologias, estereótipos e tudo mais, o que de verdade é a civilização chinesa e, enfim, toda a complexidade envolvida nisso, né? Porque assim, nós vivemos numa era onde a China prosperou enormemente nas últimas décadas aí, fruto da abertura econômica que essa economista tenta explicar neste livro aqui. É um livro que é sobretudo de economia, apesar de que para explicar as ideias de economia ela também fala de história, de política, de cultura, né? Mas o cerne do livro é econômico. É tentar explicar aqui para o Ocidente o que é este modelo econômico de desenvolvimento que surgiu na China e de onde a China saiu e aonde a China chegou e aonde ela pretende ir, que é o mais importante de todos. Novamente é muito difícil falar da China, porque a China... Veja, imagine que alguém, durante a história, tivesse unido toda a Europa, todos os países europeus. Seria exatamente o que é a China. Porque a Europa são vários povos, né, várias etnias, que têm uma certa unidade histórica, cultural e etc. Só que nunca teve uma unidade política de fato. Talvez o mais próximo disso que nós tivemos ao longo da história foi o Império Romano. Mas mesmo assim, os romanos só dominaram a parte mais ao sul da Europa e algumas partes mais ao norte. Eles nunca tiveram a hegemonia total da, da Europa de maneira continental, né? Pois bem, o que ficou claro para mim neste livro é que, na verdade, o que os comunistas fizeram na China pós a Segunda Guerra Mundial, depois de combaterem o Império do Japão, depois que o Império do Japão foi destruído pelos Estados Unidos, né? O que aconteceu é que o comunismo, na verdade, foi uma ideologia que conseguiu proliferar ali na China, porque meio que ia de encontro ao que os chineses estavam sentindo naquela época, que era esse sentimento de opressão, de se sentir humilhados, derrotados pelo imperialismo. E o comunismo foi, na verdade, a ideologia que conseguiu galvanizar esse ressentimento, esse sentimento nacionalista chinês, de forma que essa ideologia conseguiu unificar vários grupos na China e das dimensões da China que ela tem hoje. Eu fiz a comparação com a Europa porque, na verdade, a China, na verdade, é um país com mais de 50 etnias. A gente tem essa impressão
preconceituosa, né, de pensar que o chinês é aquele amarelinho com o olho puxadinho igual o Jackie Chan, mas a verdade é que a China é um universo, tem milhares de milênios de história, várias culturas, várias etnias, vários idiomas, e na verdade o fator que historicamente conseguiu unificar todos esses povos, todas essas culturas, foi o Partido Comunista da China. Da mesma forma que várias dinastias no passado fizeram com, vamos dizer assim, os distintos impérios chineses, né? Foram unidades políticas que conseguiram abarcar várias etnias, várias nações, se você quiser chamar assim, que existem dentro da China. Então, quem conseguiu fazer isso historicamente foi o Mao Tse-tung. E isso explica muito a respeito da China. Porque, na minha concepção, eu já tinha isso previamente estabelecido para mim, mas eu consegui ver mais claramente com este livro aqui, que na verdade o chinês médio, ele meio que enxerga a China, o Partido Comunista hoje, como mais uma dinastia, como tantas outras do passado que reinou na China, que conseguiu unificar e pacificar toda a região, de forma que, assim, a gente no Ocidente tem uma imensa dificuldade de enxergar isso, né? E essa autora ajuda bastante a elucidar essas questões. Novamente, o enfoque do livro é econômico, mas ela tem que falar de história, ela tem que falar de cultura, ela tem que falar de várias questões para explicar o que é a China para o resto do mundo. De forma que esse livro, assim, assim, é sempre muito suspeito, né? Porque a China é um país, é uma civilização muito misteriosa. A gente nunca sabe até que ponto um autor desse, na verdade, não é um emissário do Partido Comunista Chinês para tentar explicar e modelar a visão do resto do mundo a respeito da China a partir da perspectiva do autor, né? Mas eu achei que essa autora ela foi muito competente, ela foi muito técnica. O livro tem mais de 300 páginas, amplamente documentado, existem dados gráficos para fundamentar tudo que ela diz e desenvolve no livro, né? De maneira que o livro é muito rico, é muito denso. Chega assim, parece que você está lendo aqueles manuais técnicos de economia que é muito chato. E se eu de fato não tivesse uma grande determinação em ler o livro, talvez eu ficasse para trás, porque o livro de fato ele é muito técnico. Ele é muito fartamente documentado com dados e etc. Como se já não bastasse o fato de que a China em si é um país muito complexo, porque é meio que, como eu expliquei para vocês anteriormente, a China é um país muito fragmentado, né? Muito diverso regionalmente, de forma que existem governos regionais que se reportam ao Partido Comunista, que meio que dá um senso de coesão assim para o resto do país. É como se fosse uma federação meio que num estilo oriental. É muito complicado explicar o que de fato é a China, como ela funciona, porque é muito exótico, é muito diferente para nós aqui do Ocidente e do resto do mundo. E é por isso que esse país é tão misterioso, porque ele é muito único, né? Existem aquelas pessoas que aqui no Ocidente tendem a ter aquela visão que é muito preconceituosa, que é meramente ideológica, que é falar, a China é comunista. Aí existem aqueles outras pessoas mais da esquerda que falam, não, a China é o socialismo no século XXI que deu certo, que... Para mim isso são dois lados da moeda da estupidez, que é a ideologia, e de como ela estupidifica as pessoas. Porque, na minha concepção, na verdade, o que aconteceu com a China, com o comunismo, é que aquela ideologia conseguiu penetrar o tecido social do país. Isso possibilitou que a China conseguisse unificar politicamente. E depois de ter feito isso, né, pela égide do Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping, que é o cara que, na minha concepção, e ela prova aqui no livro, foi o cara que salvou a China. Porque foi o cara que percebeu, olha, esse negócio de comunismo, de ideologia, isso aqui é uma merda. Isso é muito bom para nós políticos. Isso aqui dá um poder devastador e absoluto para a gente. Mas como modelo econômico, isso aqui não tem a menor condição de funcionar para a China. Então, o que é a China e o que sempre foi a China durante milênios de sua história? Uma civilização de comerciantes. Especula-se que os chineses chegaram aqui no continente americano por meio dos navios muito antes, eles estabeleceram várias rotas de comércio na Ásia, enfim, a história da China é muito complexa. Mas, essencialmente, o que o povo chinês é um povo que trabalha igual formiga, que é comerciante, que é empreendedor, que poupa, que investe. E todas essas qualidades, elas foram captadas pelo Deng Xiaoping, que percebeu que se a China insistisse num modelo marxista, rígido e, enfim, no fundo, uma fraude, a China ia colapsar igual a União Soviética colapsou.
Então Deng Xiaoping foi um cara muito hábil em perceber o que era a essência do povo chinês, o que funcionava e o que não funcionava, para onde o mundo estava caminhando. Então ele decidiu fazer uma abertura econômica muito peculiar, muito de uma maneira que, de fato, esse modelo só existe na China. E para nós no Ocidente, qual seria a melhor forma de entender isso? O que é de fato a China? É entender que, na verdade, a China hoje é basicamente um modelo fascista. A China tem. O que é o modelo fascista? Você tem um Estado totalitário que dá as cartas, que não tolera oposição, que, enfim, que manda e desmanda, mas que no fundo tolera uma relativa liberdade econômica, desde que essa liberdade econômica gere prosperidade para financiar o projeto de poder do partido. Então é essencialmente a mesma coisa do que aconteceu na Alemanha, o que tentaram fazer na Itália, enfim. É um partido totalitário no poder, que tem várias empresas que na verdade são meio que subsidiárias, que são tentáculos do partido, do ponto de vista econômico, e que estão ali para atender os interesses do partido. Exatamente como aconteceu na Alemanha nazista. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se eu pegar o Hugo Boss, a Volkswagen, né, são empresas que eram de membros do partido nazista. De forma que essas empresas serviam para atender os interesses dos membros do partido nazista. Ela era uma subsidiária, vamos dizer assim, dos interesses do partido. A diferença fundamental entre o fascismo e o comunismo é que o comunismo é um Estado total. O Estado é detentor formalmente de tudo. Ao passo que o fascismo ele tolera uma relativa liberdade econômica, né, para que o seu projeto de poder totalitário funcione. Ou seja, os fascistas no fundo são totalitários como os comunistas que entendem um pouquinho melhor de economia. E assim, os chineses hoje chamam isso, assim, vamos dizer assim, de socialismo ou comunismo com características chinesas. Bom, não importa o que é isso, porque é só um nome. O que interessa, de fato, é como as coisas são, como elas funcionam. E para nós do Ocidente, a melhor forma de entender isso seria, de fato, entender um modelo que vigorou na Alemanha e na Itália, onde você tem um Estado totalitário que dá todas as cartas, que manda e desmanda, mas que tolera uma relativa liberdade econômica desde que isso financie o partido no poder. Evidentemente não é igual porque a China tem muitas diferenças, muitas nuances. Para mim a China não é só um país, a China é uma civilização completamente distinta, né, de todo o resto. De forma que este livro aqui ajuda a explicar muito isso. E apesar dele ser muito denso, muito complexo e assim, muito rico, né, muito fartamente documentado, eu entendi um pouquinho melhor a China. E de fato não existe país no mundo como a China. E como é o país aí que tem se projetado como uma potência incontestável, né, nas últimas décadas, esse livro aqui é absolutamente fundamental para você entender o que é a China. Eu recomendo a leitura para qualquer pessoa que se interesse por política, por economia, porque entender a China hoje é um imperativo, é uma necessidade, né? Qualquer pessoa que não entender a China, de onde ela veio, onde ela está e onde ela quer chegar, simplesmente não vai entender como o nosso mundo funciona hoje em dia. Pois bem, considerado essas coisas, eu daria a nota 8 para esse livro. Por quê? Porque só tem dois aspectos, na verdade um aspecto que meio que me pegou muito no livro. Na verdade são dois. A dificuldade de entender a China, porque novamente, como eu falei, é um país muito distinto do nosso. É uma coisa muito única. Então, de fato, você teria que morar na China para entender melhor como aquilo funciona de fato. É um outro mundo, completamente diferente do nosso. E dois, o livro, por ser muito técnico, por ser ter muitos dados, por ter muitas coisas que são muito, assim, é um livro que, se você não tiver disposto a ler, você vai desistir, porque é um livro denso, complexo, então acho que a nota 8 é justa, porque de resto ele é excelente. Ele é um livro que explica muito bem o que é a China, apesar de todas essas complexidades que eu já falei para vocês. Pois bem, 8 é uma nota muito, muito justa para esse livro. E, como sempre, para quem chega aqui até o final, eu tenho um presente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre, e por meio destes QR Codes aqui, você pode estar tendo acesso a essa obra com desconto por tempo limitado. Basta você escanear o QR Code, vai te remeter ao site da Amazon ou do Mercado Livre.
e lá basta finalizar a compra do livro. Eu sempre deixo o QR Code aqui porque você pode estar me vendo pelo PC, pela TV, enfim, é mais prático, né? De qualquer forma, eu sempre deixo aqui os mesmos links dos QR Codes na descrição do vídeo. Basta você acessar, clicar e fazer a sua compra. Eu sempre deixo as duas opções porque eu não sei qual serviço que as pessoas assinam, né? Se é o Meli Plus, se é o Amazon Prime. De qualquer forma, se a pessoa não tiver o Amazon Prime, eu também deixo aqui os links dos serviços da Amazon Prime, que é uma suíte de recursos aí da Amazon, de vários serviços, né? Que você pode estar adquirindo. Se você assinar o Amazon Prime, o frete sai de graça. E você também ganha o streaming, enfim, vários benefícios que você pode estar conferindo aí. Pois bem, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um livro fundamental para quem quer entender o nosso mundo e como ele funciona. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.